Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40 € de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 7, com a edição do jornalista Miguel Viterbo Dias. O Ministro da Educação garante que todos os alunos da primeira fase vão poder candidatar-se ao ensino superior em igualdade de circunstâncias. Uma garantia deixada por Fernando Alexandre na Comissão Permanente da Assembleia da República para debater os problemas com os exames nacionais, sobretudo do ensino secundário. Uma sessão que Martim Madeira começou com o Ministro a garantir que quer responder a todas as dúvidas da oposição. Na minha vida pessoal e na minha vida profissional, nunca virei costas a problemas complexos ou desafios exigentes. Foi o rap deixado por Fernando Alexandre no regresso ao Parlamento para responder aos partidos da oposição. Na intervenção inicial, o Ministro da Educação explica que praticamente todas as provas da segunda fase estão corrigidas. Ao início da tarde, estavam já classificadas 97% das respostas das cerca das 90 mil provas realizadas na segunda fase. A disrupção começou cedo, com o Chega a indicar que Fernando Alexandre não queria responder às perguntas. O PSD procurou evitar que o Sr. Ministro respondesse a perguntas e viesse apenas a este Parlamento fazer uma intervenção política, coisa que podia fazer em qualquer local fora daqui. Uma intervenção que levou um despique ao Presidente da Assembleia. Mais tarde, o foco de André Ventura mudou, desta vez para o Ministro da Administração Interna. Querem proteger o Ministro Luís Neves, mesmo que isso signifique tirar para a fogueira o Ministro Fernando Alexandre. Quero, por isso, deixar ao país uma garantia. Contra tudo e contra todos, a Comissão de Inquérito avançará. Ainda à direita, a Iniciativa Liberal, pela voz de Angelique Teresa, manteve a rota inicialmente designada e queria ver respondidas certas perguntas. Foi enganado ou deixou-se enganar? Ou deixou que o PRR o atirasse para esta situação? Já à esquerda, o PS deixa duras críticas. Porfírio Silva explica que os socialistas não são contra a reforma no ensino. Nós não somos contra reformas. Somos contra a imprudência e a impreparação para implementar. E do Bloco, Fábio Figueiredo dá cognomes a Fernando Alexandre. O Sr. Ministro deve ter imaginado na história como Fernando o digitalizador. Mas a história de Portugal lá tem as suas ironias. Já tínhamos um Dom Fernando o inconstante. Agora temos 2. Na intervenção final, o Ministro da Educação explica que 50% das provas da fase de reapreciação já estão corrigidas e que nenhum aluno da primeira fase vai ser prejudicado. A esta hora, mais de 50% das reapreciações já estão concluídas. Nenhum aluno será afetado no acesso ao ensino superior. Todos os alunos que têm a classificação vão ter a reapreciação da primeira fase a tempo de poderem concorrer à primeira fase. Fernando Alexandre na audição da Comissão Permanente da Assembleia da República, num trabalho do jornalista Martim Madeira, que esteve a acompanhar a sessão no Parlamento. Ainda na intervenção final, o Ministro anunciou uma comissão independente para analisar este processo depois da época especial de exames. E a Iniciativa Liberal pede ao Presidente da República que exerça a magistratura de influência no caso de Luís Neves. O objetivo é evitar o degradar das instituições. António José Seguro recebeu a líder da Iniciativa Liberal para um ponto de situação sobre o país. No final da audiência, Mariana Leitão pediu ao Presidente que faça uso da magistratura de influência, no caso que envolve o Ministro da Administração Interna. Diz Mariana Leitão que António José Seguro deve intervir para estancar o que considera ser o degradar das instituições, mas sem detalhes sobre o que espera do Presidente. O Sr. Presidente da República fará a sua avaliação e, obviamente, tomará as diligências que bem entender. Não me compete a mim estar a dizer o que ele deve ou não deve fazer. Eu vim fazer aquilo que me competia a mim, alertar para o degradar das instituições, alertar para termos neste momento um ministro que já não tem autoridade, que perdeu a confiança dos portugueses e que está envolvido num conjunto de irregularidades ou outras de outro tipo e que efetivamente já demonstrou não ter as condições para o cargo que exerce. Isto foi aquilo que eu transmiti ao Sr. Presidente da República. Compete ao Sr. Presidente da República fazer com esta informação o que bem entender e agir da forma que bem entender.
Mariana Leitão, no final do encontro com António José Seguro, no dia em que se reuniu também a Comissão Permanente da Assembleia da República, a líder da IEL recordou as tentativas do partido para chamar Luís Neves ao Parlamento, que foram travadas pelo PSD e CDS. O PS e o PSD concordam. As empresas que detêm as redes sociais devem ser responsabilizadas por permitirem a disseminação de conteúdos falsos. Isto à boleia da situação em Ceuta. Ainda assim, apesar de existir já uma regulamentação neste sentido, admitem que é difícil fazer a fiscalização deste tipo de conteúdos. Paulo Lopes Marcelo, deputado do PSD, foi um dos convidados do Explicador da Tarde Política. Considera que a manipulação nas redes sociais é um tema fundamental que deve ser debatido. O deputado social-democrata diz que não há uma autoridade global que faça a fiscalização, mas que é preciso uma resposta mais rápida por parte das plataformas. Nos próximos meses e anos poderá haver fenómenos deste género, de guerra híbrida, onde são espalhados conteúdos falsos no espaço digital com objetivos de manipular ou fronteiras ou eleições e, portanto, nós temos de ter mecanismos de verificação e de resposta em tempo útil. Não podemos esperar anos pelas decisões de aplicação de coimas e depois pelas decisões dos tribunais. Tem de haver uma resposta muito mais rápida. Paulo Lopes Marcelo, deputado do PSD, que diz que o partido tem em curso um projeto nas redes sociais um projeto no Parlamento para regulamentar as redes sociais. Refere-se à questão da limitação de acesso a crianças menores de 16 anos. Pelo PS, esse projeto conta com a aprovação da generalidade dos socialistas, como dá conta ao deputado Pedro Vaz. Haverá sempre alguns detalhes a aprimorar, mas nesta matéria, pelo menos com o Partido Socialista, e o PSD sabe disso, haverá um parceiro no sentido de rapidamente termos uma legislação que consiga, de certa forma, dar resposta aos problemas que o Paulo Marcelo já identificou. O deputado socialista Pedro Vaz aponta ainda a dificuldade na regulação das redes sociais para lá das fronteiras, mas olha com esperança para o trabalho que tem sido feito pela União Europeia e pelos especialistas neste setor. E 4 dias depois de uma avalanche migratória de Marrocos, Ceuta procura agora regressar a uma normalidade com quase todos os migrantes a abandonar a cidade. É isso que relatam os enviados especiais do Observador João Porfírio e Inês André Figueiredo, onde dizem que apesar do pior cenário já ter passado, as autoridades mantêm esforços para encaminhar os migrantes para a fronteira de regresso a Marrocos. O cenário mais complicado já passou, quase todos os migrantes que entraram em Ceuta já saíram pela fronteira terrestre de volta a Marrocos, mas os que sobram são, por assim dizer, os mais resistentes. Continua a haver tentativas das autoridades espanholas de encaminhar estas pessoas para a fronteira de Marrocos. Há uma presença muito forte tanto do Exército como da Polícia na cidade e, no fundo, uma tentativa de não facilitar a vida a quem quer ficar. Com cerca de 3 a 5 mil migrantes ainda na cidade, surgem as necessidades de apoio alimentar. Inês André Figueiredo acrescenta que, de acordo com o jornal espanhol El País, Ceuta vai começar a fornecer ajuda alimentar. O jornal espanhol El País avançava hoje que vão ser preparadas 2 instalações na cidade para começar a apoiar estas pessoas, que, como disse, em termos oficiais, ainda não foram ajudadas. Ninguém, o governo, a cidade, ninguém deu comida a estas pessoas. A única exceção foi água dada pelo Exército Espanhol, e é por isso que neste momento também estamos numa organização não governamental. E o que nos disseram foi que já têm conseguido distribuir entre 2.500 a 3.000 refeições por dia, todas a migrantes que chegaram já durante esta crise migratória que começou a semana passada. Os testemunhos da jornalista Inês André Figueiredo, enviada especial em Ceuta com o fotojornalista João Porfírio, a acompanhar os desenvolvimentos desta crise migratória oriunda de Marrocos. De regresso ao Plano Nacional, o Governo garantiu hoje apoios financeiros para os agricultores que foram afetados pelos incêndios. O Ministro José Manuel Fernandes visitou hoje produções agrícolas afetadas pelos fogos em Valpaços e anunciou a abertura de concursos para a reposição destas zonas destruídas. Nós avançaremos com avisos para a reposição de potencial produtivo, tem normas, é apoiado e são apoiadas as explorações que tiveram um dano superior a 30%. Infelizmente, há um grande número de explorações que tiveram muito mais do que 30%.
O Ministro da Agricultura esteve reunido com autarcas, produtores e associações de Valpaços. Apesar das garantias de apoios até aos 10 mil euros, o Ministro disse ainda que serão utilizados todos os recursos à disposição do Governo para alargar o apoio financeiro aos agricultores. E a partir deste sábado, a Proteção Civil passa a ter também competências em situações de resgate de animais em situações de emergência. Em causa uma alteração à Lei de Bases da Proteção Civil, as câmaras municipais, responsáveis pela proteção civil de cada município, têm que passar a planear soluções de emergência que abranjam a busca, o salvamento e a prestação de socorro animal em situações de catástrofe ou acidente. Com isto, também a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária se vai juntar à composição das comissões distritais de Proteção Civil, já a partir de sábado. O Primeiro-Ministro explicou em abril no Parlamento que a ligação afetiva das pessoas com os animais leva a que algumas recusem ser retiradas de casa em situações de emergência por não poderem levar os animais de companhia. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira? No conflito na Ucrânia, o exército russo diz ter abatido um drone de fabrico português. É da empresa Tekever, que tem sede em Lisboa e fornece estes drones ao exército ucraniano. As forças russas afirmam que este drone foi interceptado na reunião fronteiriça de Briansk. A notícia foi avançada pela agência TASS, agência estatal russa, que cita declarações de um responsável militar russo, que diz que o batalhão antidrones ficou surpreendido porque nunca tinha visto um aparelho assim. A estrutura, diz o exército russo, a estrutura da cauda e da asa é diferente de outros modelos, e quando a equipa chegou ao local onde interceptou este drone, descobriu que se tratava de um aparelho de fabrico português. O incêndio em Washington obrigou à retirada de quase 65 mil pessoas e já destruiu cerca de 700 casas. A informação é avançada pelo comissariado local, que diz que em todo o estado estão 15 grandes incêndios florestais ativos que estão a ser combatidos por cerca de 5 mil bombeiros. E a fechar, Ricardo, um ranking extremamente útil, os piores sítios para ficar sentado num restaurante. Olha, isso é um ponto importante. Há um que é de caras, que é ao pé da casa de banho. Sim, essa é sempre aquela mesa que ninguém quer. Exato, embora esta publicação especializada, a Tasting Table, tenha apontado aqui o barulho dos secadores de mãos, eu acho que há coisas mais piores também a ficar sentado ao pé da casa de banho. Outras são perto do bar, porque há muito barulho, que deve ir aumentando até com as horas. Confere. Ao lado da porta da cozinha, também é chato. Porque estamos sempre a ouvir a porta e depois... Exato. Estes são alguns óbvios. Há outros que eu não me teria lembrado. Por exemplo, no meio do restaurante, porque andam sempre funcionários à volta, enquanto num cantinho podes estar mais sossegado. E toda a gente está a olhar para ti, não é? Para além disso, sim, para além disso. Acontece mais contigo do que comigo. Não é verdade, isso não é verdade, como bem sabe. Pronto, há depois também outros, portanto, casa de banho, ao pé da cozinha, no meio do restaurante, perto de uma televisão, porque há tendência para que as pessoas fiquem sempre a olhar para a televisão, e perto da porta de entrada, mas isso também é normal as pessoas queixarem-se, não é? Por causa da aragem. E além de quando ficas sentado de costas para a porta da rua... Não sabes o que é que vem aí. É um problema. Olhando para os mafiosos italianos em Nova Iorque, nunca ficavam de costas para a porta da rua. Sim, não é? essa aprende-se dos filmes. Portanto, são 8 locais tidos como os menos propícios. Não sei quais é que sobram, ao fim e ao cabo, para ficar num restaurante. Mas há estes 3. Vou fazer um top 3. Casa de banho, ao pé da cozinha e perto da zona dos empregados também. Então, que é onde estão em convívio e etc. Miguel, marcamos aquela mesa à janela. Sim, aquela mesa para dois à janela, com vista mar. Exatamente. Fica marcado.